Denise Campos de Toledo. Henrique Meirelles continua falando, os 3 integrantes do Conselho Monetário Nacional já falaram. A Ilan Goldfein, só para registrar que nós estamos acompanhando, não é, o anúncio aí da redução da meta inflacionária, que é um dado positivo em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo, não é? E agora nós vamos falar direto lá dos Estados Unidos com o Christopher Garman, que é analista de análise de risco global da consultoria política Eurasia Group, porque todo mundo quer saber o que pode acontecer com o Brasil diante de crise política, ainda tentando enfrentar uma crise econômica, e uma consultoria de análise de risco tem de fazer uma projeção um pouco mais segura do que pode acontecer nos vários países, e o Christopher cuida muito do que acontece aqui do Brasil. Christopher, bom dia. Bom dia, Denise. Prazer estar com vocês. Bom, Christopher, nós estamos acompanhando aqui a redução de meta inflacionária, é um dado positivo em meio a toda essa situação. Ontem o governo conseguiu avançar com a reforma trabalhista. Agora, como você vê as perspectivas da economia brasileira e também da crise política? Pois é claro que nós estamos num momento muito delicado na economia brasileira. Tínhamos sinais de uma recuperação modesta, e aí veio essa crise política que pegou em cheio Brasília no dia 17 de maio e colocou um pouco em dúvidas as perspectivas da retomada da economia. Agora, eu diria o seguinte, que certamente nós estamos num ambiente que ferve em Brasília, denúncias contra o presidente. Muito provavelmente daqui a algumas semanas o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, tem que votar se a denúncia contra o presidente terá prosseguimento no Supremo Tribunal Federal ou não. Mas o que o anúncio de hoje do Conselho Monetário Nacional diz também é que uma agenda positiva econômica segue em paralelo. No Senado se aprovou na Comissão de Justiça a reforma trabalhista. Da nossa avaliação, a reforma tem altas chances de ser aprovada já na semana que vem. Isso é um marco na legislação trabalhista, é um alento e um benefício para várias empresas que sofrem com regras trabalhistas muito rígidas. Achamos que uma agenda microeconômica, que o governo está trabalhando em vários setores também, pode prosseguir independente dessa crise política, porque no fundo temos um Congresso que está sensível com essas demandas. Então, acho que a analogia não é de uma paralisia total. Isso é um bom sinal para a economia. Não que a crise política não vai afetar a retomada. Pode sim. E a reforma da Previdência pode ser uma vítima desse processo. Mas o ponto é que outra agenda ainda pode seguir adiante. E em relação ao governo Temer? Olha, na nossa avaliação, achamos que o presidente termina o mandato. A gente, antes da votação do Tribunal Superior Eleitoral, achávamos que a combinação de uma decisão no TSE com as denúncias que certamente na época achávamos que viriam e de fato viram da PGR, a gente estava com a visão que o presidente, a combinação dos dois nos levava a crer que ele não terminava o mandato. Mas passado a votação do TSE, agora o caminho para o presidente não terminar o mandato passa pelo Congresso, e mais especificamente pela Câmara de Deputados. E que nós estamos enxergando, conversando com vários parlamentares diariamente, é que existe um cadre, uma parcela do Congresso e da Câmara que realmente está num estado de guerra aberta contra as instituições que estão investigando políticos no Lava Jato, mais especificamente a Procuradoria de um lado e alguns entes do Judiciário do outro. E a gente enxergou isso essa semana na fala do presidente, e no fundo a fala do presidente não foi para o público como um todo, foi para o público dentro do Congresso Nacional. E também é um governo que ainda tem um alinhamento com uma parcela do Centrão, e achamos muito difícil que o governo perca 2/3 da Câmara de Deputados que é necessário para, de fato, aprovar um requerimento de um julgamento no Supremo. Então, se o governo permanece com condições de se defender no Congresso, dificilmente achamos que o presidente Temer venha a cair. Hoje, colocamos a probabilidade do presidente não terminar o mandato em 30%. É algo concreto, real, mas não provável. Bom, Christopher, você considerou a possibilidade do governo não conseguir aprovar a reforma da Previdência, embora a trabalhista ele esteja avançando. Agora, como ficaria o governo Temer? Você disse que ele deve continuar até 2018, mas ele vai ter condição política de administrar de uma forma eficiente a economia, ou ele vai ser um governo fraco, lembrando o que aconteceu com o Sarney na última fase?
Olha, vai ser certamente um governo fraco, vai ser um governo que vai estar sendo bombardeado por todos os lados, né? O governo vai permanecer muito impopular até o final do mandato, mas acho importante que nós temos que distinguir duas coisas. Qual é a parcela do Congresso que está disposto a defender esse governo e o presidente Michel Temer, e não é uma parcela muito expressiva, é suficiente para poder evitar uma denúncia de regimento no Supremo, mas não é a mesma colisão que a gente tinha só 2 meses atrás. Mas tem uma outra coalizão no Congresso que eu diria que é uma coalizão pró-reformas. E a coalizão pró-reformas é maior do que a coalizão pró-Temer. E por isso mesmo que o Senado está prestes a aprovar uma reforma trabalhista, provavelmente com a margem de votos de quase 50 a 45 senadores. Mas parte desses senadores não apoiam o presidente Michel Temer. Eu diria que a mesma coisa pode acontecer com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência do projeto como está hoje na Câmara de Deputados achamos muito improvável de ser aprovado, mas está começando a se negociar no Congresso uma versão mais enxuta da reforma e isso tem chances de ser aprovado. A gente coloca a probabilidade disso como ligeiramente acima de 50%. Então não estamos convictos, vai depender um pouco do ambiente. É uma reforma politicamente mais difícil do que a trabalhista, porque é uma reforma constitucional, mas o ponto a destacar é que ainda, mesmo entre parlamentares que já abandonaram o governo, ainda estão dispostos a tocar parte dessa agenda. Oi, Christopher esteve ontem aqui em Brasília acompanhando de perto todas essas negociações no Congresso, agora ele já retornou aos Estados Unidos e de lá estava conversando com a gente. Nós ouvimos o Christopher Garman, que é analista de risco global da consultoria política Eurasia Group. Christopher, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e um bom dia. Bom dia, um prazer como sempre participar desse programa.